Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 14, nós vamos fazer a leitura do versículo de número 15 ao versículo de número 24. Seguida eu gostaria de estar, na medida do possível, rapidamente, meditando nessa palavra juntamente com os irmãos, a fim de que mais uma vez sejamos edificados nessa noite. Bendito seja o Senhor. O texto que nós vamos fazer a leitura, irmãos, comporta, como toda a Bíblia Sagrada, mais de uma interpretação. Fato é que muitas vezes nós ouvimos pregar-se acerca de muitos textos da Bíblia Sagrada. E cada vez que nós ouvimos acerca de um determinado texto, a interpretação que se faz, à luz da direção concedida pelo Espírito Santo na vida daquele que o prega, traz consigo algum ensinamento. Mas vamos lê-lo e em seguida nós vamos estar sobre ele meditando. Diz assim: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Eu comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-las. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, e aleijados, e mancos, e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Curva a tua cabeça mais um instante, Pai. Em nome de Jesus Cristo, mais uma vez bendizemos teu nome, Senhor. É a tua palavra, Deus eterno, que nesta noite haveremos de estar buscando, Senhor, compreendê-la e extrair dela um ensinamento que possa produzir edificação em nossa vida. Então direciona-nos segundo a grandeza da tua graça, e que o teu nome, o nome glorioso, Senhor, seja em nosso meio engrandecido, como de fato, de verdade deve ser. Que assim seja, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Tome teu assento. Graças a Deus. Nós temos feito leitura, irmãos, de um texto muito conhecido da palavra do Senhor. Um texto que certamente muitas vezes, irmãos, já devem ter se deparado com ele. E um texto que é muito comum de se trazer sobre ele comentários, porque na verdade é uma das parábolas proferidas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao tempo em que Jesus palmilhava por esta terra, trilhava por esta terra, ao tempo em que ele andava nesta terra, ele procurava sempre direcionar-se ao povo, às pessoas que paravam para ouvir os ensinamentos que ele transmitia de forma simples, usando situações do dia a dia, para dessas situações extrair algumas verdades a nível espiritual, a fim de que, através da simplicidade daquilo que se transmitia, as pessoas pudessem compreender com mais clareza os ensinamentos que Jesus desejava transmitir a eles. Por isso, muitas vezes, Jesus fala por parábolas. E a parábola, como já disse para os irmãos em outras ocasiões, nada mais é do que uma comparação. Comparação de coisas humanas e naturais do cotidiano do dia a dia, sendo parafraseada com algumas verdades a serem reveladas a nível espiritual. Dito isso, o que nós encontramos aqui é mais uma das parábolas de Jesus. E essa parábola, essencialmente, ela nos diz que um determinado indivíduo, um determinado homem, ele, numa dada feita, resolveu fazer uma grande ceia. Para celebrar juntamente com ele este momento, esta reunião, essa confraternização, ele convidou muitos dos seus amigos. Ele chamou o seu servo e ele mandou que o seu servo fosse fazer o convite oficial para os seus amigos. O texto não nos diz isso com clareza, mas percebam que a hora que o servo chega nos convidados, ele diz: olha, já está tudo pronto.
Dito isso, eles já haviam recebido o convite com antecedência. Eles já estavam cientes de que aquele homem haveria de fazer uma grande ceia e que eles estavam convidados para aquele evento que a posteriori iria ser realizado, iria acontecer. Só que uma vez que tudo estava pronto, uma vez que tudo estava preparado, uma vez que tudo já havia sido ajustado, aquele homem, aquele pai de família, ele já havia comprado o necessário para aquela ceia. Ele já havia talvez preparado um grande local, porque a Bíblia diz que eram muitos os convidados, e o texto nos deixa claro isso, quando aquele homem manda posteriormente convidar as pessoas que eram pobres, aleijados, mancos, cegos, e eles são trazidos e o servo chega para ele e diz: olha, já fizemos o que tu mandastes, mas ainda há lugar. Porque o lugar que havia sido preparado para a realização daquela celebração, daquela ceia, é um lugar muito amplo. Certamente aquele homem deveria ter preparado os melhores alimentos para compor aquele evento que ele havia preparado. Certamente havia as melhores bebidas. Certamente havia músicos para alegrar aquele ambiente. Certamente aquele ambiente estava ricamente decorado, segundo os padrões daquele tempo. Fato é que a Bíblia nos deixa claro que tudo já havia sido preparado. Já estava tudo feito. Chegou o dia do evento. Chegou o momento da celebração. O momento da grande reunião. Chegou o momento em que eles haveriam de estar juntamente com aquele homem celebrando aquela ceia. A Bíblia diz que aquele homem, ele chama novamente o seu servo e diz para o seu servo: vai agora até os convidados, aqueles que previamente eu havia convidado para participarem deste evento, aqueles que faziam parte do círculo mais íntimo de relacionamentos, aqueles que eram os amigos mais próximos, porque naturalmente quando se faz um evento não se convida estranho. Nenhum de nós, quando por algum motivo faz um evento em casa, um churrasco, uma confraternização e uma janta, vai bater na casa de um desconhecido a fim de convidá-lo para participar do evento. Os eventos são feitos para que haja de alguma forma, em algum nível, a celebração dentre aqueles que são os convidados e que são compostos pelos amigos mais próximos, mais íntimos, alguns talvez familiares. Mas fato é que não havia estranho nenhum convidado para aquele evento. Todos aqueles que foram convidados faziam parte do círculo de amizade daquele homem. Agora, aquele homem manda o seu servo bater de casa em casa. E a Bíblia diz que o servo apressadamente vai e começa a chamar aquelas pessoas para o evento. E à medida em que ele faz isso, chegando no primeiro, ele diz: olha, o meu senhor, teu amigo, me mandou aqui para que eu viesse te avisar que o evento já está pronto, tudo já está preparado, e o Senhor pede que tu compareça neste evento conforme previamente ele já havia te convidado. O primeiro olha para aquele servo e diz: a situação é a seguinte, eu até gostaria de ir no evento, mas é que eu comprei um campo e eu preciso ir ver esse campo que eu comprei. Então tu volta lá e diz para o teu senhor, meu amigo, que ele me tenha por escusado deste evento, mas infelizmente, por motivos particulares e pessoais, eu não vou poder comparecer neste evento. Diz para ele que ele me tenha por escusado. Quem sabe numa outra ocasião, quem sabe num outro momento, quem sabe numa outra oportunidade, mas desta feita eu não vou poder comparecer. Ele vai até o segundo dentre os convidados, e o segundo diz para ele: olha, bem que eu gostaria de ir neste evento, mas é que eu comprei 5 juntas de boi e eu tenho que experimentá-las. Então faz assim, volta lá e diz para o teu senhor que ele me tenha por escusado deste evento, mas infelizmente eu não vou poder me fazer presente. Diz para ele que quem sabe numa outra ocasião, num outro momento, numa outra oportunidade. A Bíblia diz que este servo vai no terceiro convidado, e quando chega no terceiro, ele diz
diz para este o mesmo que para os outros: olha, o meu Senhor, teu amigo, me mandou aqui para que eu viesse te avisar que a festividade que ele havia programada e que tu já havia sido previamente convidado está prestes a realizar-se, e ele conta com a tua presença, ele espera que tu vá. Este homem, ele olha para aquele servo e diz: olha, diz para o teu Senhor que eu me casei e portanto eu não vou poder ir até o evento. Este servo volta até o seu Senhor, certamente decepcionado, certamente desmotivado, certamente entristecido, certamente abatido por conta daquilo, porque afinal de contas, todos aqueles que haviam sido previamente convidados para o evento, acabaram de alguma forma se excusando e apresentando uma desculpa para não comparecer. Quando isso acontece, ele chega para o seu Senhor e conta o que aconteceu. Diz: olha, todos apresentaram uma desculpa, nenhum deles quis comparecer, nenhum deles se animou para se fazer presente no evento que tu programaste, nenhum deles irá vir. A Bíblia diz que aquele homem, ele fica indignado. Ele diz para o seu servo: então faz o seguinte, sai pelas ruas, sai pelas praças, e começa a trazer aqueles que são coxos, aqueles que são aleijados, aqueles que são pobres, aqueles que são desprezados, aqueles que são rejeitados. Sai e começa a convidá-los para que eles venham para o evento, para que eles participem da minha ceia. Aquele servo, ouvindo a voz do seu Senhor, ele faz o que o seu Senhor ordena, ele sai pelas ruas, e onde ele encontrava uma pessoa qualquer que não fazia parte do grupo de amizades daquele homem. Afinal de contas, agora o banquete se abriu para todos, a celebração se abriu para todos. Então ele sai e ele começa a atrair estas pessoas para o evento. Imagine um indivíduo lá na rua, um mendigo, o cego, o coxo, o pobre, ele batendo, quem sabe, nas favelas daquela cidade, daquela região, e dizendo: o meu Senhor te convida para um banquete na casa dele. Imagina as pessoas que receberam este convite: teu Senhor, mas teu Senhor não é o fulano de tal. Sim, é ele mesmo, e ele está te convidando formalmente para que tu participe da ceia que ele preparou. Imagina a alegria destes que receberam agora um convite inesperado. Pessoas que talvez há muito já haviam sido desprezadas ou esquecidas ou menosprezadas naquela região ou naquela localidade. Pessoas para as quais ninguém dava bola, pessoas com as quais ninguém se importava, pessoas que talvez estivessem com fome, pessoas que talvez estivessem sedentas, agora foram convidadas para aquele evento e elas foram, muitos foram. E a Bíblia diz que aquele servo chega agora para o seu Senhor e diz: fiz o que tu me mandaste. Casa já está com um grande número de pessoas, mas ainda tem lugar. Aquele senhor diz para o seu servo: então vai, volta para a rua e agora obriga aqueles que não aceitaram o convite formal a entrarem para que esta casa se encha. Porque eu vos digo que aqueles que foram convidados, aqueles que faziam parte do meu grupo seleto de amigos, aqueles que deveriam estar comigo celebrando, eles não vão provar da minha ceia. Esse é o texto, irmãos. E olhando para esse texto, nós podemos extrair dele algumas verdades, e eu pretendo ser bem sucinto, ainda que o texto comporte uma interpretação muito extensa. Mas eu gostaria de pensar com os irmãos em algumas poucas coisas que esse texto nos traz como verdade. Primeiro, aquele homem prepara uma ceia, e ele convidou os seus amigos, primeiramente. Ele não convidou os seus amigos para uma ceia porque os seus amigos tinham necessidade. Ele não convidou os seus amigos para uma ceia porque os seus amigos estavam passando fome. Ele não convidou os seus amigos pensando assim: bom, os meus amigos são pessoas que não têm condições econômicas, financeiras, e eu sei que eles estão numa situação difícil, então eu vou fazer uma ceia aqui em casa e vou convidar eles para de alguma forma saciar a necessidade física deles, ou seja, para que eles comam e se alegrem por terem comido. Não.
O texto está dizendo que estes amigos não tinham esse tipo de necessidade. Um havia comprado um campo, tinha dinheiro para comprar um campo. O outro disse: eu comprei 5 juntas de boi. O outro disse: eu me casei. Não havia necessidade a nível financeiro e econômico. Dito isso, o convite não se dava em função de saciar uma necessidade daqueles que compunham o grupo de seus amigos a nível físico, material e humano. Ou seja, não foi na expectativa de que eles viessem tão somente comer. O intento, o propósito, o desejo daquele homem ia para além da festividade no que diz respeito ao trato com a comida. Aquele homem convidou os seus amigos porque a esperança, a expectativa dele era que os seus amigos viessem a celebrar com ele aquele momento. Como eram seus amigos, a esperança que ele tinha é que os seus amigos sentiriam-se de alguma forma felizes em estarem junto com ele. Como eram seus amigos, a esperança que ele tinha é que eles viessem se reunirem todos no mesmo lugar, para que todos juntos, unidos, todos os seus amigos se alegrassem. A esperança dele se dava neste nível, que houvesse comunhão entre os seus amigos. Não era para saciar a necessidade de ninguém, não era para presentear ninguém com absolutamente nada. O intento e o propósito daquele homem era que os seus amigos se reunissem junto com ele. Porque afinal de contas, o que o texto está nos mostrando é que ele fez isso de bom coração. Ele não foi obrigado a fazer isso. Ele fez isso porque ele desejou atrair a si os seus amigos. Ele desejou que os seus amigos tivessem prazer de estar com ele, e por conta disso ele proveu essa situação, este momento, esta oportunidade, para que aqueles que compunham o grupo dos seus amigos pudessem estar todos reunidos e celebrando. Essa era a esperança dele. Tanto que o texto nos diz que quando eles não atenderam essa expectativa, ou seja, quando eles rejeitaram o convite, ele ficou indignado. A palavra indignada traz consigo a ideia de falta de dignidade, ou seja, ele se sentiu desonrado, ele se sentiu desmerecido. Afinal de contas, ele fez tudo aquilo na expectativa de agregar a si os seus amigos, de compartilhar um momento junto com os seus amigos. Só que agora os seus amigos desprezaram aquilo que ele fez. Os seus amigos começaram a apresentar desculpas, e isso fez com que ele se sentisse desonrado. Afinal de contas, a esperança que ele tinha era que os seus amigos, no mínimo, o honrassem, que os seus amigos, no mínimo, desejassem estar com ele, de que os seus amigos fizessem uso da oportunidade que ele mesmo proveu, para que eles todos pudessem estar reunidos juntamente com ele, se alegrando. Mas o que o texto diz é que eles não fizeram caso disso. Eles não desejavam estar com aquele homem. Eles não quiseram estar com aquele homem. Porque percebam as desculpas que foram apresentadas. O primeiro disse: eu comprei um campo. E quando a gente vai olhando para as desculpas, a gente vê uma progressão existencial. Eu explico. O primeiro diz: eu comprei um campo. Eu estou no início da minha vida. Eu estou no primeiro estágio da minha vida. Eu agora adquiri uma propriedade. Eu agora adquiri um campo, eu estou começando a minha vida, e eu não posso ir na ceia, porque eu tenho que ver esse campo que eu comprei. Ora, os irmãos bem sabem que a ceia é uma atividade realizada à noite, não é de dia. A ceia é o evento celebrado à noite, o que nós chamaríamos aqui no Ocidente de janta. Foi para isso que eles foram convidados. Só que esse homem disse: eu comprei um campo e eu preciso ir vê-lo. Ora, você vai ver um campo que você comprou à noite. Você comprou um campo e você não o viu. Você pagou por algo desconhecido. E isto, para um judeu, é inconcebível. Porque os irmãos bem sabem que o judeu tem fama de ser muito cuidadoso no trato com as questões de ordem financeira. Jamais um judeu compraria qualquer coisa sem ver antes, principalmente um campo, uma extensão de terra. E mesmo que eu o fizesse, jamais iria visitá-lo à noite,
Quem compraria um campo e iria à noite visitá-lo? Se ele morasse aqui na cidade grande, talvez, né? Tem a iluminação pública, eu posso ver o terreno que eu comprei ali. Mas lá naquele momento histórico isso é impossível. A desculpa que ele apresentou foi uma desculpa completamente improvisada naquele momento do convite. Chegando para o segundo disse: eu comprei 5 juntas de boi. Afinal eu já estou num estágio mais avançado da vida. Eu já tenho um campo. O que me faltava não era uma propriedade, não era um campo. Eu preciso agora trabalhar para aumentar as minhas condições, aumentar as minhas rendas. Por isso eu comprei 5 juntas de boi. Porque agora eu vou arar minha propriedade e eu vou extrair dela o sustento para minha família ou coisa do gênero. Só que o curioso é que a semelhança do primeiro, ele comprou 5 juntas de boi sem experimentar. E agora, como o primeiro, ele entende que ele deve ir experimentar as juntas de boi à noite. Novamente uma desculpa de improviso. O terceiro deles, irmãos, quando o servo chegou com o convite, ele disse: a situação é o seguinte, é que eu me casei, eu já passei o primeiro estágio da vida. Eu já adquiri terras há muito tempo. Eu já arei as minhas terras há muito tempo. Eu sou um homem próspero. Em função da minha prosperidade, agora eu constitui família. Eu estou num estágio mais avançado da minha existência. Só que por conta do meu casamento agora, infelizmente, eu não vou poder participar do evento que o meu amigo, teu senhor, havia programado. Novamente uma desculpa de improviso, porque ele poderia simplesmente ir e levar a sua esposa, que certamente era o esperado. Mas o fato é que estes 3 indivíduos, eles apresentam desculpa para não estarem naquele evento que aquele homem havia programado. Dito isto, quando isto chega ao conhecimento daquele homem, ele fica indignado, ele se sentiu desonrado, ele se sentiu desmerecido por seus amigos. Ele se sentiu, de alguma forma, ofendido, porque, afinal de contas, ele havia programado aquilo para os seus amigos e agora simplesmente seus amigos desprezaram aquele momento. Não entenderam aquilo que ele havia feito, aquilo que ele havia planejado. Não entenderam que a festividade ia além de comer e beber. Não entenderam que a festividade ia para além daquilo que era o natural e que é próprio do ser humano, que diz respeito à questão de alimentação. Ia para algo mais profundo. Uma comunhão que eles desenvolveriam dentre si participando daquela atividade. Quando isso acontece, aquele homem diz então para o seu servo: tu faz o seguinte, tu vai para a rua e convida agora a todos. Convida os pobres, convida os coxos, convida os paralíticos, convida aquelas pessoas que são desprovidas de condição financeira, porque essas pessoas vão aceitar o convite, porque essas pessoas virão, se não por amizade, elas virão por causa da comida e da bebida. Se elas não virem porque são meus amigos, eles virão porque aqui eu estarei provendo uma necessidade deles. Eles virão porque aqui eles vão poder comer e beber e se fartar. Faz isso. O servo foi e fez. Depois, como havia lugar, ele disse: então agora tu vai e obriga a todos entrarem. Tu chega para eles e diz: olha, o meu senhor, tu sabe quem é, e o meu senhor está mandando que tu entre. Se tu não entrar, tu sabe o que vai acontecer. Se tu não entrar, tu sabe o que te espera no dia de amanhã. Se eu fosse tu, eu ouviria meu senhor, porque se tu não ouvir, tu vai ter problema ali adiante. E as pessoas, por medo, por obrigação, elas entraram. O texto nos relata, irmãos, essencialmente o que a igreja vive no tempo presente. A igreja vive tempos de apostasia, e é isso que o texto nos relata. Aqueles que foram chamados por graça e misericórdia e se tornaram amigos do Senhor, vivem um tempo de apostasia. Não existe mais prazer de estar junto com o seu Senhor. Não existe mais prazer de estar junto com os amigos do seu Senhor. Não se tem mais alegria para isso. Não se busca mais essa comunhão intensa e latente que em outros momentos da história existiam. Nós vivemos um tempo em que para nós estarmos na casa do Senhor é uma dificuldade.
Dito isso, o que nós temos visto hoje em muitos lugares são pessoas que, por vezes, lotam instituições de ordem religiosa na expectativa de receber alguma coisa, como esse segundo grupo de pessoas, que foi não na expectativa da amizade ou da comunhão, não porque tinha algum vínculo de relacionamento com aquele homem, mas eles foram porque eles sabiam que lá eles receberiam alguma coisa. Eles sabiam porque lá havia comida e bebida de graça, e eles tinham necessidades. Este segundo grupo foi na expectativa de receber alguma coisa, de ganhar benefício da parte daquele homem. Como muitas vezes muitos vêm à casa do Senhor. Eu vou na igreja hoje porque eu ouvi dizer que lá na igreja eu vou ser abençoado. Eu ouvi dizer que lá na igreja Deus vai me abrir as portas do emprego. Eu ouvi dizer que se eu for lá, Jesus vai me dar isso, Jesus vai me dar aquilo. Eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo, de maneira que o foco real, verdadeiro, está sendo completamente perdido. O Senhor não fez a festa na expectativa de matar a fome de ninguém. O Senhor não fez a festa para distribuir presente para ninguém. O Senhor fez a festa para confraternizar com os seus amigos. Ele queria que os seus amigos fossem na festa. A comida, a bebida, a festividade, isso era simplesmente um atrativo a mais. Mas o foco daquela reunião era a comunhão que ele estava proporcionando. Era um momento para esta comunhão. Só que os primeiros não aceitaram, e um grupo de pessoas que tinham necessidades aceitaram na expectativa de ganhar alguma coisa, aceitaram na expectativa de receber alguma coisa. Quem sabe se eu for lá para além da minha necessidade imediata, que diz respeito a comida e bebida, quem sabe o Senhor não se compadece de mim, afinal de contas eu sou um pobre necessitado, e não me dá alguma coisa. Quem sabe eu não saio de lá com alguma coisa. Quem sabe Ele não me concede alguma benesse, afinal de contas, Ele é um homem poderoso. O terceiro grupo de pessoas, irmãos, que não aceitou o convite, primeiro, porque não fazia parte do grupo de amigos. Segundo, porque entendeu que não queria receber nada. Eu não preciso de nada, preciso de coisa alguma. Esse terceiro grupo representa um grupo de pessoas que são instigadas a buscar a Deus por conta de medo. Medo do que pode acontecer. Se você não se voltar ao Senhor, você vai para o inferno. Se você não se voltar ao Senhor, olha, Deus vai te pesar a mão. Se você não começar a orar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Sabe que Deus, Ele é um Deus terrível. Ele está de pé no seu trono e está na expectativa de que tu erre. Porque no momento que tu errar, Ele vai te fulminar nessa terra. Então olha, eu te aconselho a buscar Deus. E aí você vê pessoas na igreja com essa mentalidade, a mentalidade do terceiro grupo. Não estão buscando algum favor, mas também não têm um relacionamento de amizade com o Senhor. Mas elas estão ali porque elas têm medo do amanhã. Elas têm medo do porvir. Elas têm medo do que pode acontecer. Elas têm medo de morrer e ir para o inferno. Afinal de contas, o inferno é um lugar terrível. E eu não quero ir para este lugar. O que a Bíblia nos mostra, irmãos, é uma situação de apostasia. Aqueles que deveriam estar buscando o Senhor, eles simplesmente renegam a sua comunhão com o seu Senhor. E aqueles que não entenderam ainda o motivo da festividade, aqueles que não compreenderam ainda o porquê daquela ceia, por vezes acabam enchendo as igrejas, por conta de terem expectativa de receberem algo, ou por conta de terem um temor de ir para o inferno. Quando nós olhamos para esse texto, é possível interpretá-lo dessa maneira. Mas existe uma segunda interpretação que foi feita pelo próprio Jesus. Jesus, quando proferiu a parábola, ele a interpretou a partir do texto em que nós lemos, ou seguindo o texto que nós lemos, nós vamos ver a partir do versículo de número 25 a seguir nos diz: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier após mim, e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre,
não se assenta primeiro e faz as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a viram comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar ou perder o sabor, com que se há de salgar? Não presta para a terra, nem para um montouro. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Percebam que quando Jesus o interpreta, ele está deixando claro, simplesmente, que qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, que não entende que o Evangelho implica em renunciar, que o Evangelho implica em abnegação, que o Evangelho implica a renunciar-se a si mesmo, qualquer um que não faz isso, Jesus disse, não pode ser meu discípulo. E nós queremos ser discípulos do Senhor, ou não? Será que tem alguém em nosso meio que diz: não, mas eu nem quero ser discípulo mesmo, irmão. Essa palavra não serve para mim, porque eu só vim para a ceia para receber alguma coisa. Eu só vim para a ceia porque eu estou com medo de ir para o inferno. Certamente não é esta a visão ou o entendimento, ou senão não deveria ser de nenhum de nós. Mas o que Jesus está dizendo é muito mais profundo do que nós diríamos. A interpretação que ele faz é muito mais direta e clara do que a interpretação que nós fazemos. Dito isso, diante de duas interpretações, você pode pensar na que lhe apraza esta noite. Fato é que ambas as interpretações implicam no entendimento da relação que nós devemos ter com o Senhor. Amém? Vamos estar de pé então?